Olá pessoal, me chamo Bruna, sou estudante de pós-graduação em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo e neste vídeo 3 vou explicar um pouquinho sobre o experimento que podemos executar para investigar a composição química no mel. Lembrando que é necessária a busca pela solução ao problema que foi anunciado lá na situação de estudo. Então, nessa semana 2, vocês irão executar o teste de chamas. Vamos conhecer mais sobre o teste de chamas? O teste de chamas é um experimento clássico que permite detectar a presença de alguns íons metálicos por meio da sua cor características. E ele pode ser aplicado em amostras diversas. E no nosso caso, a gente vai aplicar para amostras de MEIS. Curiosidade sobre o teste de chamas, que ele é um experimento que explica alguns fenômenos que a gente vivencia no dia a dia. Como, por exemplo, este aqui. Você já observou a coloração da chama da boca do fogão quando entra em contato com o sal de cozinha? Por que você acha que ocorre tal cor? Então, a explicação é que quando o sal de cozinha, que tem a presença do cloreto de sódio, entra em contato com a chama da boca do fogão, ocorre a absorção de energia pelos elétrons que estão presentes ali no sal, passando para um estado superior de energia. Por não ser o seu estado fundamental, ele vai retornar para o estado inicial, emitindo, então, uma cor amarela. Vamos um outro exemplo. Você já observou as diferentes cores nos fogos de artifícios? Por que as cores são diferentes? Então, a explicação é que esses fogos de artifício são compostos por diferentes sais, como, por exemplo, sais de cálcio, que apresenta a cor laranja, sal de estrôncio ou lítio, que vai ter a cor vermelha, o sal de sódio, que apresenta a cor amarela, titânio ou alumínio ou magnésio, eles têm apresentam a coloração prateada. Então, quando esses sais são aquecidos, a absorção de energia da mesma forma que ocorre o sal de cozinha na boca de fogão. E a diferença entre as colorações, elas se dão pela característica do sal que está sendo utilizado, sendo que os sais, eles possuem diferentes níveis energéticos que podem ser alcançados. O teste de chamas fundamenta-se na teoria de Bohr, que aprimorou em 1913 o modelo de Rutherford. E os postulados de Bohr definem que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, e o elétron movendo-se em uma órbita estacionária não emite nem absorve energia. Contudo, ao saltar de uma órbita para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade definida de energia, que é chamada quantum. O quantum de energia liberado na forma de luz é chamada de fóton. Por conseguinte, a gente consegue enxergar a cor porque a radiação que é emitida pelo átomo, ele corresponde a um comprimento de onda que é contido na faixa visível do espectro eletromagnético. Cabe lembrar que o espectro eletromagnético é geralmente apresentado em ordem crescente de frequências. Então, a gente começa aqui pelas ondas de rádio, que não está aparecendo aqui, passando pelas micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, raio-x e raio gama. Então, essa frequência das ondas eletromagnéticas, ela diz respeito ao número de oscilações que o seu campo elétrico realiza por segundo. Além disso, as ondas com frequências mais altas carregam mais energia consigo. E a frequência, cabe mencionar, que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, que por sua vez corresponde a uma quantidade também definida de energia. O espectro visível diz respeito às ondas eletromagnéticas cujas frequências são localizadas entre o infravermelho e o ultravioleta. Essas ondas, que têm comprimento de onda que se estendem aí de 400
As 700 nanômetros são aquelas que podem ser percebidas pelo olho humano, interpretadas pelo cérebro. O olho humano é capaz de perceber essas frequências graças a 2 tipos especiais de células que revestem o fundo do olho, que são os cones e os bastonetes. Os cones e os bastonetes são células fotorreceptoras, que são capazes de perceber sinais luminosos, enquanto os bastonetes são responsáveis pela percepção de movimento, pela formação de imagens em preto e branco. Os cones, eles vão proporcionar a visão dessas cores. Portanto, após entender sobre estes princípios, vou explicar como que é realizado o teste de chamas. O teste de chamas acontece quando a temperatura da chama do bico de Bunsen é suficiente para excitar os elétrons de certos elementos que estão presentes na amostra. Os materiais que a gente utiliza para realizar o teste de chamas é necessário um fio de platina, ou um clipe metálico, ou algodão. Precisa de ácido sulfúrico para fazer a limpeza do fio de platina. A utilização de sais puros para testes, para então verificar a presença das cores dos íons presentes nas amostras que vão ser analisadas. E caso não tenha a presença de sais puros, pode-se utilizar materiais alternativos que tenham a presença majoritária do íon ali na composição do material, como, por exemplo, o sal de cozinha, o fermento em pó, que tem a presença de sódio, o permanganato de potássio, que tem a presença de potássio, e o giz e a casca de ovo, que tem a presença aí em abundância de cálcio. No teste de chamas, primeiro a gente tem que fazer a limpeza do fio de platina, lavando com água. Em seguida, passando no bico de Bunsen e com auxílio de uma pinça de madeira, vai levar o fio até o fogo, até que a chama não mude mais de cor. Após, passe no ácido e retome novamente até a chama. Então, caso haja a presença de cor, permaneça ainda uma coloração na chama, é necessário fazer todo esse processo até que não haja presença de cor. Então, após limpar o fio, é necessário, então, fazer os testes com os sais e com as amostras. Então, primeiro vai passar a ponta do fio na amostra de mel, levar até a chama e observar se tem a mudança de coloração. É importante mencionar que esse processo ele precisa ser realizado com muita atenção, porque quando a cor aparece, ela aparece instantaneamente. Então, é necessário que se faça com muita atenção. Caso não consiga observar a cor, repetir, né, todo o experimento novamente. E aí, é importante mencionar que sempre quando for trocar as amostras para fazer o teste de chamas, fazer a limpeza do fio de platina. Então, quando se faz o teste com as amostras, é importante ficar bem atento para a observação das cores. Então, se tiver a presença de sódio, vai apresentar a cor amarela. Se tiver a presença de potássio, vai apresentar a cor violeta. Se tiver a presença de estrôncio, vermelha, cálcio, laranja e cobre, verde. Então, após essa explicação, vocês vão, então, executar esse experimento no polo, e em seguida vão responder a ficha experimental 1, que diz respeito ao experimento de teste de chamas. Muito obrigada, até a próxima.